Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje é mais ou menos uma curiosidade, como você pode ver aí no título. Eu vou estar falando sobre como é que é um ataque espiritual, tá bom? Como é sofrer um ataque espiritual. Eu vou estar trazendo a experiência que eu tive nessa área. Eu tive, na verdade foi meu marido que teve, mas eu ajudei ele a estar resolvendo essa situação. E Deus me mostrou que era sim um ataque espiritual, tá bom? Às vezes a gente acha que o ataque espiritual algo. Tem que ser algo muito grande. Eu tenho que ver alguma coisa do mundo sobrenatural para que eu possa ter certeza que é um ataque espiritual. Não, nem sempre Deus vai abrir a sua visão espiritual para você poder ver alguma coisa, para ele poder te mostrar que é um ataque espiritual, tá? Deus ele mostra de diversas formas. Ele mostra em sonho, ele mostra com alguém falando, algum profeta chegando em você e falando, olha, eu tô vendo você sofrendo um ataque espiritual, por exemplo, tá? E tem diversas maneiras que Deus te mostra realmente um ataque espiritual e tem desse jeito também que Deus possa abrir a sua visão para você ter a noção que você está tendo um ataque espiritual, tá? Mas eu vou estar trazendo um bem simples aqui, que eu não tive nenhuma visão, mas meu marido teve, e como a gente resolveu esse problema, tá bom? Antes de começar esse vídeo, gente, você já é inscrito aqui? Não é inscrito? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta, me segue no Instagram que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bora lá então. Gente, algumas semanas atrás, eu e o meu marido tava aqui em casa, só que meu marido ele tava gripado. E homem gripado, vocês já sabem como é que é, né, gente? Mas enfim, ele tava gripado, ficou o dia inteiro ruim, não teve febre, só ficou de cama lá com o corpo ruim, essas coisas, mas era gripe mesmo, tá? E quando chegou de noite, a gente foi dormir. Quando foi de madrugada, ele me acordou falando que não tava conseguindo dormir, que tava tendo vários pesadelos um atrás do outro e não tá conseguindo entender o que que é que tá acontecendo e diz que tinha hora que parecia que era real aquilo e tinha hora que parecia que era pesadelo, como se fosse um delírio de febre, tá bom? Mas vocês podem até falar assim, então era um delírio de febre. Não, não era um delírio de febre, tá? Porque quando ele me chamou, foi exatamente na hora que ele acordou que ele me chamou, que ele aliás, eu não sei se ele tinha acordado, né? Ou se realmente ele tinha voltado a si, porque nem ele entende se realmente era sonho ou se era realidade o que ele estava passando ali. Mas ele me chamou e começou a me explicar essa situação. Aí, sai. Aí, enquanto ele estava me explicando, eu comecei a orar e falei assim pra Deus: Deus, aliás, antes de eu falar com Deus, ele estava me explicando e aí ele me explicou. Falou que estava tendo como se fossem essas alucinações e não estava conseguindo ficar em paz, não estava conseguindo dormir, porque toda vez que ele ia dormir, ele passava por essa situação de novo e não sabia se estava sonhando ou se era realidade aquilo que ele tava, se ele tava vendo mesmo, se estava a visão aberta, porque ele tava muito, enfim, ele tava muito confuso. Aí a gente viu se ele tava com febre, ele não tava com febre, ele não teve aquela alucinação horrível que a gente tem quando a gente fica com uma febre muito alta. Ele não tava dormindo com muita coberta também, porque quando você tá com gripe, é uma dica, né, gente? Se você pega gripe, não fica com várias cobertas. Eu sei que essa é a vontade que a gente tem de se cobrir muito, só que de madrugada o corpo esquenta muito e a pressão acaba baixando ali e você acaba sofrendo um delírio se a febre subir, né? Então isso é muito perigoso. Febre é muito perigoso. E eu passava isso quando era criança também, graças a Deus, há muito tempo que eu não tenho. Só que o que ele tinha não era isso. Por quê? Porque eu vi, ele não tava com febre, ele não tava todo suado, porque no caso, se você tá com febre e acontece essa situação, você acorda todo suado. Ele não tava, dava pra entender que era algo espiritual mesmo. Mas eu queria ter certeza. Então, depois que ele me contou, eu vi se ele tava com febre, não tava, ele não tava todo coberto. Eu fui, perguntei, e enquanto ele tava me dando mais detalhes, eu já orei em pensamento pra Deus, falando bem assim: Deus, se isso for um ataque espiritual, que o Senhor venha falar pra ele me pedir oração. Por que você falou isso pra Deus e não falou isso pra ele exatamente? Porque, gente, às vezes nem tudo a gente tem que chegar exatamente na pessoa, né, no caso nosso marido, nossa esposa, e ficar expondo as coisas, porque ele já não tava bem.
né? Então era muito mais fácil. E outra, eu queria ter uma certeza se aquilo ali era realmente um ataque espiritual, porque nem sempre é, entendeu? Então às vezes a gente poderia estar, talvez ele pudesse ter passado mesmo por uma febre e eu achando que era um ataque espiritual e já querendo agir como se, né, agir precipitadamente. Então eu precisava dessa confirmação de Deus para que a gente pudesse fazer alguma coisa. E aí enquanto ele estava me explicando, eu fui e orei para Deus em pensamento falando isso. Deus, se for da tua, se for realmente um ataque espiritual que ele tá passando, que o Senhor venha falar pra ele, que o Senhor venha usar ele pra me pedir oração. Gente, demorou 3 segundos que ele terminou de falar, que eu terminei de falar com Deus, e o meu marido parou de falar. Assim que ele parou de falar, demorou 3 segundos e ele falou: você pode fazer uma oração por mim? Aí eu tive certeza que era mesmo um ataque espiritual que ele tava passando, tá? Aí eu fui, peguei o azeite, a gente foi lá, eu fui, orei por ele, ungi nossa cama, comecei a repreender qualquer tipo de coisa que pudesse estar ali atrapalhando. E depois dessa oração, graças a Deus, ele conseguiu dormir em paz, só acordou no outro dia, já me falando que depois daquilo, depois da oração, né, que a gente tinha orado, não aconteceu mais nada, ele conseguiu ter paz, ele conseguiu dormir em paz. Ou seja, e a gente não estava em campanha por ninguém, a gente não estava orando por ninguém, a gente não estava em batalha espiritual por ninguém. Mas a batalha espiritual, ela acontece a qualquer hora, tá? Não precisa necessariamente você estar orando por alguém ou você estar em campanha pela vida de alguém, pela libertação de alguém. A luta espiritual, a guerra espiritual, ela acontece 24 horas por dia, sabe? Então, às vezes, a gente tá aqui distraída, igual eu tô fazendo um vídeo agora pra vocês, a guerra espiritual tá acontecendo nesse momento. Então, na hora que Deus quiser me falar, olha, para de fazer esse vídeo e vai orar, a gente tem que obedecer, entendeu? Porque Deus tá vendo o que tá acontecendo, Deus tá vendo se alguém tá jogando uma seta contra a sua vida, Deus tá vendo se tem alguém fazendo um trabalho contra você, Deus tá vendo até mesmo as armadilhas do diabo contra a sua vida, sem precisar usar ninguém, sendo dele mesmo contra a sua vida. Então, Deus, ele sabe e ele vê todas as coisas. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, né? Então, é que nem eu falei pra vocês, eu não precisei chegar nele e falar, olha, talvez isso seja um ataque espiritual, vamos orar, tal. Não, eu perguntei pra Deus pra ter certeza mesmo que aquilo era uma guerra espiritual e Deus me deu essa confirmação na hora. Então, gente, conversa, não hesita em falar com Deus. Fala com Deus em pensamento, mesmo que seja em coisa rápida, que nem eu falei pra vocês. Assim que eu peguei e falei, Deus, fala pra ele, se for realmente uma guerra espiritual, usa ele pra me pedir oração. Demorou 3 segundos, eu acho que 2 segundos, gente, na hora. E Deus falou, e ele foi e falou pra mim, você pode orar por mim? Então, assim, Deus, ele fala, e Deus, ele tá vendo tudo, ele tá ouvindo tudo. Deus tá atento a tudo. Shhh! Rex! E Deus, ele quer que você lute. Deus não quer que você fique parado, tá bom? Gente, essa é uma experiência espiritual que eu não tive minha visão espiritual aberta. Deus não me mostrou nada em sonho. Muito pelo contrário, quem tava vendo as coisas é meu marido, porque ele tem visão espiritual aberta, né? Só que ele também tava gripado. Então era algo que eu poderia imaginar assim, não, deve ser coisa da gripe dele, deve ser delírio de febre, e simplesmente voltasse a dormir. E quem garante que ele ia ter paz? Quem garante se ele ia conseguir dormir mesmo? Então, é uma coisa que é uma coisa que o mundo espiritual, os demônios aproveitam também quando você tá doente, principalmente porque quando você tá com a sua carne machucada, né, assim, entre aspas, né, com a sua carne enfraquecida nesse sentido de física, né, não que você tá fortalecendo seu espírito, mas que a sua carne tá fraca por você estar com alguma doença, por você estar com gripado, com febre, alguma coisa, os demônios usam isso também a favor dele. Por quê? Porque se aproveita pra ensinar, ou não tá orando tanto, você não tá botando tanta fé porque você tá fraco ali, você não tá bem, né? Então, até isso, gente, a gente tem que ficar vigilante, tá bom? Igual como diz na palavra, né? Vigiar e orar sem cessar, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido essa experiência, tá? Lembrando aqui que Deus não precisa abrir sua visão espiritual, mostrar demônio, mostrar vulto pra você ver que você tá numa guerra espiritual. Não, tá? Deus, ele faz do jeito que ele quiser fazer, tá bom? Cabe a nós pegar e entrar na batalha e lutar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, tchau.